E essa paciente, ela tinha uma dificuldade muito grande. E o pior é que ela já tinha passado por diversos colegas, por diversos profissionais que não tinha trazido para ela uma clareza sobre o tratamento que ela precisava fazer. Ela gostaria de falar, o início do dia no trabalho é bastante limitado, a paciente tinha dificuldade na mastigação, né? E foi quando ela, já numa questão de desespero, ela me encontrou e eu trouxe uma clareza para ela. O que sempre estavam fazendo era tratando a tensão muscular, a limitação de abertura e fechamento da boca, como se fosse causa do problema dela. O músculo estava tenso? Estava. O músculo estava limitando a abertura e fechamento? Estava. Mas no caso dela, não existia uma relação causal em relação a isso. E aí, o que é que eu quero que você esteja atento? A ATM depende dos músculos, mas nem sempre os músculos são causas dos problemas. E dessa forma, tá? Dessa forma, o que é que eu quero? O que sempre confunde e atrapalha os resultados, né? De uma forma clara, né? O que sempre confunde e atrapalha os resultados de pacientes com tensões musculares, dores durante o processo de abertura e fechamento é você relacionar a dor, o problema muscular, o desequilíbrio músculo-esquelético do sistema da ATM como ela sendo uma causa específica. Os músculos não devem ser entendidos como o objeto a ser tratado. Presta atenção, os músculos não devem ser entendidos como objetos a serem tratados no paciente. Eles precisam ter uma conexão entre quem deve estar estimulando esses músculos e as suas consequências. Os músculos são consequências de disfunção de todo um sistema estomatognático. Não é o músculo está tenso, você vai lá, faz massagem na musculatura. Não é o músculo está tenso e você faz dry needling nessa região. O músculo e suas consequências, as dores referidas, trigger points, apertamentos, são vítimas de um sistema muito mais profundo, de um sistema que traz para o fisioterapeuta uma necessidade de um conhecimento, de um raciocínio clínico, de entender o que é que está acarretando o problema. E isso é muito interessante, não sei você, mas, por exemplo, se você tem... Quem já conhece aí um paciente paraplégico, uma pessoa paraplégica, que teve uma lesão, que anda de cadeira de roda, que teve um problema nesse sentido. O que é que acontece? O músculo dele perde tônus, por quê? Porque falta conexão neurofisiológica, falta conexão dos nervos. E por que na disfunção de ATM você quer tratar o masseter, por exemplo, como se o problema da tensão muscular fosse apenas no músculo? Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Concordam comigo? Nesse processo de entendimento, nesse processo de contextualização, é que eu quero que você consiga evoluir no tratamento do seu paciente, né? Se você começa a entender isso e começa a fazer o que ninguém faz, o que os outros fisioterapeutas não fazem, você começa a ter resultados diferentes. Você começa a avaliar, a progredir, a trazer uma perspectiva diferente para o seu paciente. E o paciente, principalmente com dor crônica, ele percebe isso. O paciente, ele percebe
que você está fazendo algo diferente, ele enxerga você diferente, coloca em um processo de valorização diferente. E com isso, ele vai pagar para você melhor. Então, se você entende a disfunção de ATM aqui como um processo que tem músculo, que precisa do músculo, mas que esse músculo ele tem respostas por conta de outros estímulos, e você começa a trazer um raciocínio clínico para entender como essa agressão externa ao músculo tensiona esse músculo, você começa a explicar de forma mais assertiva. Você começa a trazer para o paciente mais clareza. E é essa a grande oportunidade que tem tornado fisioterapeutas destaques, centenas de fisioterapeutas destaques nessa área, referência nas suas cidades. Estão começando a perceber que o que aprenderam na faculdade sobre relaxar a musculatura, sobre melhorar a tensão dos músculos, não é suficiente para gerar resultados mais rápidos. E nem muito menos fazer o paciente lhe respeitar como profissional. Quem deseja aí ter mais respeito pelo paciente, ser reconhecido de fato, o paciente seguir as suas orientações, o paciente seguir o plano de tratamento. Quem aí sente essa necessidade? Fala aí para mim. Andy, eu sinto essa necessidade. Eu quero saber de você. Se você sente essa necessidade, que é exatamente por isso. Se você não consegue trazer clareza para o paciente que os músculos, ele tem uma correlação, mas que precisam ser entendidos de outra forma, e você traz um modelo diferente com resultado, mais importante é isso, e com resultado para o seu paciente ficar melhor, você consegue crescer em relação ao respeito ao que o seu paciente tem por você. E é exatamente isso que eu quero que você consiga entender, tá?